Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a oração e o jejum. Amém? Nós precisamos entender que o jejum, ele é uma prática cristã cujo objetivo é para que nós possamos subjugar mais a nossa carne ao domínio do nosso espírito. Em nenhuma das epístolas há alguma instrução contra o jejuar. Mas isso não quer dizer que o jejum é algo que não devemos praticar. Ele é para ser feito em ocasiões especiais ou em ocasiões necessárias. Na verdade, irmãos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E até as práticas espirituais, nós precisamos de direção do Espírito, nós precisamos de fundamento na palavra, para que nós não sejamos presas fáceis debaixo da condenação e da culpa do inimigo. Amém? O ato de jejuar ou o exercício do jejum é algo bíblico, mas que precisa ter uma direção do Espírito. É algo que nós precisamos fazer de forma dirigida. Amém? Na verdade, eu acredito mais que nós devemos ter uma vida jejuada e não fazer coisas para que Deus possa atender às nossas orações. O jejum não é para isso. A Bíblia nos dá razões para jejuar. No Novo Testamento, as pessoas jejuavam para servir ao Senhor. Amém? Também faziam jejuns para ordenar homens ao ministério, para buscar a Deus diante de crises e de situações difíceis e complicadas. Então, nós precisamos entender que o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum muda aquele que jejuma. Vai ajudar a manter a carne em sujeição. Ajudará o espírito a tornar-se mais susceptível ao Espírito de Deus. Então, nós precisamos jejuar porque nós precisamos subjugar a nossa carne. Amém? A nossa carne, ela não se converte. Ela precisa ser crucificada. Mas nós vamos ver os motivos pelos quais devemos jejuar. Primeiro, para servir ao Senhor. Em Atos capítulo 13, nos mostra um exemplo de pessoas jejuando para servir a Deus. Eles não estavam apenas orando para obter algo ou fazer algum pedido. Queriam estar apenas com o Senhor. Então, quando nós vemos essa necessidade de estarmos diante do Senhor, servindo, não servindo como nós falamos hoje, o serviço na igreja, mas adorando a Deus, nos apresentando a Deus, nos consagrando a Deus, nós podemos tirar tempos para jejuar e para buscar ao Senhor. Amém? Atos 13, 2 e 3 diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então vejam aqui que a oração geralmente ela está acompanhada do jejum e o jejum está acompanhado da oração. Quando a pessoa ela jejuma, mas não tem oração, não tem serviço a Deus, busca a Deus, isso não é jejum, isso é dieta, isso é passar fome, amém? O jejum bíblico e jejum verdadeiro é aquele jejum que está associado a uma vida de oração, uma vida de serviço ao Senhor, amém? Simplesmente porque você entende que Deus deseja usar a tua vida e você precisa se capacitar, você precisa estar ali buscando se qualificar para Deus te usar poderosamente, O pastor Bud, ele sempre ensinou a gente, ele disse assim, olha, eu aprendi com Deus que quanto mais perto da palavra eu colocar a minha vida e quanto mais perto da palavra eu colocar as igrejas, mais Deus vai abençoar. Amém? Então é algo que nós precisamos entender, que Deus não nos abençoa de toda forma. Nós precisamos respaldar e colocar a nossa vida em sujeição à palavra de Deus. A nossa vida está no controle do Senhor quando nós estamos sendo controlados pela palavra e submissos ao Espírito de Deus. Quando nós estamos rebeldes à palavra, quando nós estamos desobedientes à palavra, quando nós não estamos susceptíveis a direções do Espírito de Deus, a nossa vida não está no controle do Senhor. Ela pode estar no nosso controle e, pior ainda, ela pode até estar no controle do inimigo.
Daí a importância do jejum, porque ele vai nos deixar sensíveis. O jejum vai nos deixar alertas. Uma outra forma que nós vemos aqui nas Escrituras a respeito do jejum é quando os homens eles são separados para servir a Deus. Porque o Espírito falou aqui para que eles apartassem a Barnabé e a Saulo para obras que os tinham chamado. Depois deles serem apartados, eles tiveram mais um tempo de jejum e de oração e fizeram uma das doutrinas elementares de Cristo, ou fundamentais de Cristo, que é a imposição de mãos. Lendo os versículos acima, podemos ter a impressão de que as duas ações foram simultaneamente, mas não foram. O versículo 2 nos dá a entender que eles serviam ao Senhor e tinham o hábito de jejuar após receber a direção de separar Barnabé e Saulo para o chamado, e o verso 3 nos mostra que eles iniciaram um novo jejum para tornarem-se mais sensíveis ao Espírito Santo e impor as mãos sobre eles. Um outro exemplo ocorre em Atos capítulo 14, quando os anciãos estavam sendo ordenados. Atos 14, 23 diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Veja, oração e jejum novamente. Amém? Então é importante nós entendermos isso. A oração ou o jejum, para ser bíblico ou biblicamente correto, ele precisa estar associado à oração. Amém? Buscar a Deus diante de decisões e crises. Atos capítulo 27 é um exemplo do jejum de Paulo durante uma crise. Ele estava em uma viagem de navio para se encontrar com César, quando caiu uma grande tempestade. Atos 27, 20 e 21 diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e essa perda. Então, como Paulo havia jejuado e estava susceptível ao Espírito, se levantou para admoestar os que estavam no navio, para que tivessem bom ânimo, pois teriam suas vidas poupadas. Isso ele vai dizer no versículo 22. Então, tenham bom ânimo, porque o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo e em quem eu confio, apareceu-me e disse que o navio vai perecer, mas a vida de todos serão preservadas. Veja, diante de uma situação tão complicada como essa, que eles haviam até perdido a esperança de se salvarem. Eles tinham, diante daquela situação, diante daquela crise, diante daquela viagem, a sentença já de morte. Não viam estrelas, não viam sol, e naquela época ainda não tinha os equipamentos modernos que os navios têm hoje. Eles se guiavam pelas estrelas na noite, pelo sol durante o dia, amém? Porque eles estavam no meio do mar, numa viagem, navegando. Só que caiu uma grande tempestade e Paulo havia admoestado eles para que não partissem. Porém, o comandante romano deu mais crédito ao piloto ou ao comandante do navio do que à instrução de Paulo. Apesar de Paulo trazer uma instrução espiritual, ele creu na habilidade humana. E quantas vezes, irmãos, nós diante de uma autoridade espiritual, nós damos mais importância a uma autoridade humana? É claro que as duas autoridades, elas precisam ser consideradas, mas a autoridade espiritual, ela precisa ser ouvida. E hoje muitas pessoas têm negligenciado as instruções, os conselhos, os ensinos, as admoestações e até mesmo os avisos da autoridade espiritual. Para quê? Para confiar numa autoridade natural. Diante disso, uma crise surgiu. Mas Paulo, como um homem de Deus, esperando em Deus, ele traz aqui a solução. Eles há muito tempo estavam sem esperança de salvamento, mas Paulo, pela confiança, o relacionamento e a consagração que tinha ao Senhor, e existia um propósito na vida dele de comparecer diante de César, Deus deu a Paulo todas aquelas pessoas que estavam naquele navio. E Paulo pôde, em meio a uma crise,
desesperadora animá-los e dizer: tenham bom ânimo, porque a vida de vocês, por minha causa, foram poupadas. O navio vai se perder, a carga vai se perder, mas a vida de cada um de vocês vai ser salva. Irmãos, como Paulo assim diz, aquilo acontece. E nós precisamos entender que ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de serviço a Deus e nos dedicarmos ao jejum e à oração vai nos fazer sermos mais sensíveis diante desse tempo que nós estamos vivendo, um tempo do fim, tempos escatológicos, onde muitas coisas estão acontecendo rapidamente e nós não podemos tirar os nossos olhos da palavra de Deus e da unção do Espírito Santo. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.